Série D do Campeonato Brasileiro, confrontos definidos, galera. E a gente vai passar aqui, tudo da segunda fase. E a gente vai passar também já os confrontos definidos da terceira fase, do segundo mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. E você vai acompanhar tudo com a gente a partir de agora da Série D do Campeonato Brasileiro. Fica no vídeo até o final, hein? Pois é, já chega aqui no canal deixando o like, o joinha, o gostei, se inscreve, diz qual cidade, qual estado você tá, qual país, qual time que você torce, onde você nasceu. Fala pra gente aqui, comenta aqui embaixo e seja sempre muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Aliás, ao seu canal. Simbora para a Série D do Campeonato Brasileiro com a segunda fase, o primeiro mata-mata encerrado. Aliás, tem um jogo que vai acontecer nesta segunda-feira, mas a gente já vai passar aqui detalhes. Então, Independência e Manauara, quem passou foi o time do Manauara, tá? Venceu fora de casa, empatou em casa, passou o Manauara. No jogo do Brasiliense contra o Goiatuba, quem passou foi o time do Goiatuba. Empatou com o Brasiliense fora de casa e venceu em casa 1-0. No Lacerdão, em Caruaru, o primeiro jogo Central 1, Ferroviário do Ceará 1. E no jogo da volta, Ferroviário 2, Central 0, passou o Ferroviário do Ceará. Imperatriz e Maracanã, quem passou foi o time do Imperatriz nos pênaltis. Misto e Gama, quem passou foi o time do Gama, que venceu os dois jogos. No confronto entre São Raimundo de Roraima e Porto Velho, quem passou foi o time do Porto Velho, venceu nos pênaltis. Os dois jogos foram empatados em 1-1. Passou o Porto Velho, tá? No confronto Sampaio Corrêa e Trem, quem passou foi o time do Trem. Venceu o jogo fora de casa, perdeu em casa por 2-1, mas no saldo de gols passou o time do Trem. No confronto Fluminense do Piauí e América de Natal, passou o América de Natal, que venceu os dois jogos. No confronto Monte Roraima e Guaporé, passou o time do Guaporé, que perdeu por 3-2, mas venceu por 2-0. No confronto entre Ceilândia e Luverdense, passou o time da Luverdense, que venceu um jogo e empatou outro. No confronto entre Altos e ABC de Natal, passou o ABC, que empatou um jogo e venceu outro. No confronto entre Parnaíba e Águia Marabá, passou o Águia Marabá, que perdeu por 2-1 e venceu por 2-0. No confronto entre Aparecidense e Capital, passou o time do Capital, que empatou um jogo e goleou outro, 4-0. No confronto entre Araguaína e Nacional, de Manaus, passou o time do Nacional, que venceu fora de casa e empatou em casa. No confronto entre Maguari e Piauí, passou o Maguari, que venceu por 2-0 em casa e perdeu só por 1-0 no jogo da volta. No confronto entre Tunaluz e Iguatu, passou o time do Iguatu, que venceu fora de casa e empatou em casa em 1-1 com a Tunaluz. No confronto entre Jacuipense e 13, passou o 13, que venceu 3-1 fora de casa e empatou em casa em 0-0. No confronto entre Craque e Tombense, passou o time do Craque, que venceu em casa e empatou fora em 0-0. No confronto de São José e Santa Catarina, passou o São José, hein, galera, que empatou em casa, empatou fora, mas venceu nos pênaltis. Passou o São José. No confronto entre Portuguesa do Rio de Janeiro e Noroeste, passou a Portuguesa do Rio de Janeiro, que empatou em casa e venceu fora de casa por 3-1, hein? No confronto entre Rio Branco e Uberlândia, passou Uberlândia, que venceu fora e empatou em casa. No confronto entre Serra Branca e Juazeirense, deu Serra Branca, que venceu os dois jogos. No confronto entre Sampaio Corrêa e Portuguesa de Desportos de São Paulo, passou a Portuguesa, que empatou fora de casa e venceu em casa por 1-0. Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro foi eliminado. No confronto Cascavel e Marcílio Dias, deu Marcílio Dias, empatou em 2-2 o primeiro jogo, venceu o segundo por 2-1, passou Marcílio Dias.
No confronto entre Vitória do Espírito Santo e Betim, passou o time do Betim, que perdeu por 1-0 fora e venceu em casa por 2-0. No confronto entre Lagarto e CSA, passou o CSA, que empatou fora e venceu em casa por 2-0. No confronto de Velo Cruz e Água Santa, Velo Clube e Água Santa, passou o Velo Clube, hein, galera, que empatou fora, empatou em casa, mas venceu nos pênaltis. Passou Velo Clube. No confronto entre São Luís e Blumenau, passou a equipe do São Luís, hein? Empatou fora, empatou em casa e ganhou nos pênaltis, 3-1. No confronto de Iviema e Democrata, o primeiro jogo foi 3-1. Esse é o único jogo pendente porque vai acontecer nesta segunda-feira, às 19 horas, o jogo da volta, lá no Marmudão, Democrata e Iviema. Lembrando que o time do Iviema pode perder por 1 gol de diferença. Se perder por 2, vai ter pênalti, tá, galera? Então, ainda tem essa decisão. No confronto entre Asa e Sergipe, o Asa empatou em casa em 1-1, mas venceu lá no Batistão, em Aracaju, e passou o time do Asa. No confronto América do Rio de Janeiro e 15 de Piracicaba, passou o 15 de Piracicaba. Empatou lá do Júlio de Coutinho 1-1 e venceu no Barão da Serra Negra por 2-0. E no confronto São Joséense e Cianorte, passou o time do Cianorte, hein, galera? Por quê? O Cianorte venceu fora de casa por 1-0 e perdeu em casa por 1-0. A decisão foi para os pênaltis e o Cianorte passou para a terceira fase, para o segundo mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. E a gente já tem os confrontos definidos. A questão agora é a CBF marcar data e horário, tá? Mas a gente já tem os confrontos definidos aqui com os jogos de ida e volta e a vantagem de cada equipe. Então, simbora, porque a gente vai ter, Goiatuba enfrentando o Manauara e o Manauara decide em casa. A gente vai ter Imperatriz e Ferroviário do Ceará. Ferroviário decide em casa. Porto Velho e Gama. Gama decide em casa. Trem e América de Natal. O América de Natal é que decide em casa. Luverdense e Guaporé. O Guaporé decide em casa. Águia Marabá e ABC. O ABC de Natal decide em casa. Nacional de Manaus e Capital do Distrito Federal. Capital é que decide em casa. Maguari e Iguatu. O Iguatu é que decide em casa esse jogo, tá? Craque 13. O 13 é que decide em casa. São José e Portuguesa do Rio de Janeiro. A Portuguesa do Rio de Janeiro é que decide em casa. Serra Branca e Uberlândia. Uberlândia é que decide em casa, galera. Marcílio Dias e Portuguesa do Canindé. Portuguesa de São Paulo. A Portuguesa decide no Canindé. Então decide em casa a Portuguesa no jogo contra o Marcílio Dias. Betim e CSA. O CSA decide em casa. Velo Clube e São Luís. O São Luís decide em casa. E aqui esse confronto entre Asa de Arapiraca, que ainda vai ser decidido o adversário, que vai ser Iviema ou Democrata de Governador Valadares. Então esse confronto ainda vai ser definido nessa segunda-feira, mas já tem o Asa. O Asa já está classificado aqui e vai esperar o vencedor de Iviema e Democrata de Governador Valadares, como eu falei. E o último confronto é Cianorte e 15 de Piracicaba, e o 15 de Piracicaba é que decide em casa. E aí, fala pra gente, como está o seu time? Ah, seu time já foi eliminado? Pô, que pena, hein? Ah, não, seu time tá na briga aí, vai até o final, vai conseguir o acesso para a Série C. Então, simbora, show de bola, comenta aqui embaixo, diz qual é o seu time, qual a cidade, qual o estado, qual o país que você tá. Mas dá moral pra gente, hein? A gente vai acompanhar tudo e fica ligado porque a CBF já deve definir nesta terça-feira data, horário dos jogos e a gente vai passar tudo para vocês e vai acompanhar tudo da Série D aqui da 4ª Divisão no nosso canal. Esse é o nosso compromisso, hein? A gente traz tudo para você da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas dá moral pra gente aí. Seja sempre bem-vindo, seja sempre bem-vinda. Se inscreva no nosso canal. A gente passou de 226 mil inscritos. 226 mil amigos. Então, dá moral pra gente chegar a 227 aí, caminhar para 1 milhão de amigos, dá essa moral pra gente. E aqui é todo o pessoal aqui do nosso clube de membros, a galera toda que faz parte do nosso clube de membros aqui, e a gente sempre agradece a todos vocês, tá bom?
um ótimo domingo, uma ótima segunda-feira, uma semana abençoada, iluminada. Vamos torcer para o Brasil nesta segunda, hein? Brasil e Japão. Simbora, Brasil, para cima e para dentro deles. Obrigado, fica na paz de Deus. Grande abraço. Tchau, valeu.